Olá, muito bom dia! Momento com Deus. Eu quero fazer uma reflexão contigo com base na história de Davi. Nossa, pastor, mas a história de Davi, novamente? Sim. O que me chama a atenção é que a história de Davi, ela é rica em ilustrações. Ela é rica em aprendizado. Todas as vezes que nós lemos a história de Davi, narrada em 1 Samuel capítulo 17, algo novo, Deus fala aos nossos corações. E hoje eu quero te fazer uma pergunta com base nessa história. Qual que é a diferença entre Davi e o exército de Israel? O exército de Israel servia o Deus de Davi. O exército de Israel confiava no Deus de Davi. O exército de Israel temia o Deus de Davi. Qual que era a diferença entre Davi e o exército de Israel? Diante daquele desafio de Golias, diante daquele obstáculo, qual que é a diferença entre o exército de Israel temível, o exército de Israel que já tinha vencido várias batalhas, e Davi, um único homem que nunca tinha participado de uma batalha, que nunca tinha ido se alistado ao exército, que nunca tinha saído à peleja? Qual que é a diferença desses homens tão altos, tão fortes? Esses homens que já estavam acostumados com batalhas, já haviam vencido outros exércitos bem piores do que Golias. Qual que é a diferença entre Israel e Davi? A única diferença está que o exército de Israel estava olhando o tamanho do problema, estava olhando para o tamanho da dificuldade. A diferença é que todo aquele povo, todo aquele exército tinha colocado o coração na figura de Golias, na figura daquele homem que estava afrontando, que estava amedrontando eles. Sabe qual que é a diferença? É que Davi não colocou os olhos no problema. Davi não colocou os olhos diante de Golias, pelo contrário. Davi colocou seus olhos no seu Senhor, no seu Salvador. E é por isso mesmo que o rei Davi, esse homem que compôs a maioria dos salmos, ele vai dizer: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Por isso, qual que é a diferença entre mim, Davi e o povo de Israel? Qual que é a diferença entre nós? É que muitas vezes, ao invés de nós fazermos como Davi, fazemos como o povo de Israel. Muitas vezes nós, ao invés de nos assemelharmos como Davi, nos assemelhamos com o povo de Israel. Diante dos problemas, diante dos desafios, ficamos com medo, corremos, porque nós colocamos os nossos olhos no tamanho do problema que está diante de nós. Colocamos os nossos olhos e muitas vezes ficamos amedrontados, ficamos com receio de enfrentá-los. Mas Davi não. Davi olhou para o gigante Golias e disse: eu vou contigo, eu vou contra ti, não pela minha força, não pela minha sabedoria, eu vou contra ti, não com armas ou armaduras, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a diferença entre Davi e o povo de Israel. Essa é a diferença que nós precisamos cada dia mais guardar no nosso coração. Não sejamos como o exército de Israel, pelo contrário, sejamos como Davi. Coloque os seus olhos, eleva os seus olhos lá para os montes, lá para as alturas, porque é de lá que vem o teu socorro. Deus abençoe a sua vida grandemente, que você possa vencer mais um dia, para que você possa vencer todos os desafios que estiverem diante de ti, como Davi venceu. Fica com Deus, um forte abraço e até amanhã no Momento com Deus.